Bem-vindos ao IFENEM. Vamos discutir o neocolonialismo. O que na historiografia é chamado de neocolonialismo é o processo de expansão de estados europeus no século XIX. Tá? Estados europeus, diga, sobretudo o Reino Unido, né, o Império Britânico e a França, mas também outros estados merecem a nossa atenção, como o Reino Belga e mesmo Portugal. Quando falamos em neocolonialismo, nós falamos desse modo para diferenciar de um processo que havia ocorrido séculos antes, no final do século XV, início do século XVI, e que na historiografia é chamado de colonialismo, quando os europeus e os ibéricos, a princípio, deram início à globalização, que é, em alguma medida, a ocidentalização do mundo. Lembrando que essas trocas, né, elas nunca se dão, esse processo, com mão única, né? Há trocas, mas as trocas não são simétricas, normalmente, né? São assimétricas e, nesse sentido, a gente pode falar, de certa maneira, numa ocidentalização a partir do momento em que há o processo iniciado de globalização no colonialismo, no final do XV e, sobretudo, no século XVI, com o protagonismo de Portugal e Espanha, quando esses países europeus, Portugal e Espanha, mas seguidos de perto pelos Países Baixos, pela França e pela Inglaterra, colonizaram o continente americano. No século XIX, a história foi outra, claro, né? Pois a Revolução Industrial já havia ocorrido e já estávamos vivendo, na segunda metade do século XIX, uma segunda etapa da Revolução Industrial e o capitalismo se afirmava. Tá? E essa expansão, agora rumo à África e à Ásia, ela é filha dessa nova forma de organização sistêmica, né, que se faz a partir da Revolução Industrial e que nós podemos chamar de capitalismo. Ora, o que motivou esses países a realizar essas políticas de ocupação de territórios na África e na Ásia no século XIX? Em outras palavras, quais os fatores que impulsionaram o Império Britânico a efetivar o domínio sobre a Índia, a efetivar o domínio sobre onde hoje nós temos a República Sul-Africana, a efetivar o domínio sobre o que nós temos hoje como Zimbábue, e a França a ocupar o que é hoje o Vietnã ou o que é hoje a Argélia. Né? Então vamos pensar de maneira organizada quais os impulsos, né? O que motivaram essas ações. Se nós partimos da ideia de que é uma organização sistêmica que a gente chama de capitalista, é claro que esses países, né, e seus governos estão procurando ampliar os mercados consumidores, já que o processo de produção no sistema industrializado, no modelo industrializado do capitalismo, ele tem uma produtividade muito mais alta do que em qualquer outra experiência econômica das nossas sociedades anteriores, né? No passado. Ora, então se produz muito, né? E se precisa se vender muito. Isso é óbvio, não é? Só que aí existe um problema muito maior. Como, por exemplo, os ingleses produzem uma roupa, né, uma indústria têxtil com roupa pronta, prêt-à-porter, a partir da cultura inglesa, e a diversidade cultural é imensa. Como vender esse tipo de roupa na Índia, não é? Já que os indianos têm uma outra tradição, fazem parte de um outro mundo, o mundo oriental, tem uma cultura, uma estética, uma cultura de vestimenta que lhe é peculiar. Tá? Então, é complicado, né? Como vender piano no Congo? Tá? Enfim, como vender os produtos da indústria europeia na África e na Ásia? Eles estão interessados em ampliar seus mercados consumidores, mas como vender os seus produtos? Ora, aqui há uma questão bastante complexa, né? Vou tentar apontar alguns itens dessa questão complexa. O colonizado, né, imagine lá os sul-africanos, se nós pudermos generalizar assim aquelas diversas etnias, os Zulus, os Xhossas, os Ndebele, os Swazi, os Khoikhoi,
afinidade de povos que viviam na África do Sul, vamos usar essa expressão genérica, que não existia para o século XIX, para a autoafirmação desses povos, tá? Então, os sul-africanos, como vender roupa inglesa para os sul-africanos? Uma vez que eles estão subjugados pelos ingleses, há uma data bastante emblemática nesse sentido, que é o ano de 1909, quando a gente pode falar numa união sul-africana, por exemplo, né, sob total domínio de Londres, desse Império Britânico, há uma tendência a esse povo subjugado, de modo geral, dominado, a desenvolver um certo complexo, né, um complexo do colonizado, uma mentalidade de colonizado, um complexo de inferioridade. É um fenômeno que se repete em tantas ações de exercício de poder de um povo sobre o outro. Esse povo colonizado, muitos indivíduos nessas sociedades vão rejeitar o que eles são originalmente e tentar se travestir do outro, né? Nega-se a si próprio para se fazer reconhecer. Então, alguém na Índia, querendo se fazer reconhecer por aquela sociedade, ele se traveste do outro. Ele vai se esforçar para andar tão elegantemente como um inglês, para a estética inglesa. Ele vai se esforçar para falar muito bem a língua do dominador, a língua do britânico, e assim por diante, né? Vai gostar de músicas europeias, vai tocar o instrumento europeu, vai colocar um piano de armário, diga-se, né, não de cauda, na sua sala, e assim por diante. Então, o mercado consumidor, ele só é alcançado a partir de um domínio duro, né, dentro do que nas relações internacionais nós chamamos do exercício do hard power, né, que é a ação direta, física, de domínio, e ela é praticamente sempre acompanhada desse domínio cultural, um soft power, e aí o efeito, né, sobre esses povos dominados, não sobre todos os indivíduos, mas o efeito, de modo geral, sobre esses povos dominados, que é, uma vez vencidos, tentar se travestir do outro, tentar negar a si mesmo para se fazer reconhecer. E aí o mercado se escancara, né? Ele se abre porque você vai tentar se parecer com outros, consumir as coisas do outro para, enfim, né? Buscar legitimidade entre os seus pares de uma sociedade dominada. Então, voltando a essa tentativa de sistematizar os motivos que levaram países como Inglaterra, França, Bélgica, mas sobretudo esses dois primeiros, França e Inglaterra, a exercer um poder direto quase sempre sobre África e Ásia, tá? Foi, em primeiro lugar, tá, a busca por mercados consumidores, ampliar os seus mercados, uma vez que passavam por transformações sistemáticas nas formas de produzir, verticalizava-se a produção, aumentava-se em muito a produtividade e buscava-se, então, um mercado consumidor mais largo. E, lembrando, então, ressaltando esse fenômeno, né, cultural, aí da construção de uma mentalidade do colonizado. Uma outra questão que também me parece evidente é a busca por matérias-primas. Uma vez que o modo de produção industrial, né, se dá numa velocidade estonteante, nós precisamos abastecer esse sistema produtivo com as suas respectivas fontes energéticas, seja o carvão num certo momento, o petróleo no outro momento, ou a base da indústria a partir do processo Bessemer, desenvolvido em 1861, de transformação barata do ferro, né, para o aço, tá? E aí o ferro como matéria-prima. Por exemplo, para envolver indiretamente o Brasil nesse processo, a indústria do chocolate, que se desenvolve no século XIX na Europa, tem como matéria-prima o cacau, nativo da região amazônica. Enfim, a busca por matérias-primas também, sejam fontes energéticas, seja um produto como o cacau para abastecer a indústria do chocolate, seja a borracha para a indústria da bicicleta, né? E os pneumáticos, primeiramente, sim, os pneumáticos para bicicleta, só mais tarde a indústria dos automóveis, a borracha também nativa da região amazônica. Os países europeus industrializados precisavam, então,
ocupar regiões, exercer alguma forma de controle sobre regiões que pudessem fornecer essas abundantes matérias-primas para alimentar a produção industrial no modelo capitalista. Mas é preciso lembrar também que há motivações políticas, não é? A segunda metade do século XIX, especialmente depois que a Alemanha se formou enquanto Estado unificado, né, o chamado Segundo Reich, ou Alemanha Moderna, a partir de 1871, que já nasce forte, né, enquanto potência política e militar, isso vai desequilibrar o cenário europeu e as tensões e os nervosismos vão se tornando bastante ameaçadoras. Tá? A expectativa de guerra se colocava na mesa e muitos países buscavam, então, no tabuleiro do mundo, muitos países, vamos pensar que a Rússia, tá? O Japão já começa a aparecer, o Império Alemão, de uma certa forma, o Reino de Itália, o Reino Unido, a França, eles estão ocupando áreas no mundo também como estratégia política, um posicionamento, né? Em busca de posições estratégicas. Não é outro motivo que leva os ingleses a ocuparem as Falklands, né? Reivindicada permanentemente pelos argentinos, que chamam de Ilhas Malvinas. Então, a corrida imperialista, né, por territórios na África e na Ásia também deve ser levada para entender essa corrida em consideração a questão estratégica no jogo político e das rivalidades europeias que estavam postas na mesa, naquele tabuleiro político daquele momento, não é? Poderíamos pensar também até numa questão nacional de psicologia coletiva. Isso é muito claro quando a gente pensa o caso francês. A França havia sofrido uma derrota muito humilhante na guerra contra os prussianos e germânicos que se aliaram à Prússia na Guerra Franco-Prussiana, quando cai o Império Francês de Napoleão III, é proclamada a Terceira República na França. A França foi bastante humilhada nos tratados firmados em Versalhes na sequência dessa derrota e inclusive perde as regiões, né, parcialmente de Alsácia e Lorena. Então, uma França humilhada que vê na conquista de um grande império uma forma de cura, né, psicológica, de autoestima coletiva. Então, esses elementos psicologizantes devem ser também levados em consideração. Agora, um outro elemento econômico bastante curioso. O capitalismo, ele produziu, ao longo de sua história, crises praticamente cíclicas, né? Nós temos crises de produção, crise em 1848, crise em 1873, crise em 1893, depois a grande crise de 1929. Então, o sistema capitalista, ele em muitos momentos mostra uma saturação do mercado que só é contornável razoavelmente a partir da expansão. Historicamente falando, nesses 200 e poucos anos de existência do capitalismo, o oxigênio dele vai ser sempre a ampliação dos mercados, tá? E a ampliação dos territórios, né, incorporados a esse modelo. Então, essas áreas na África e na Ásia foram bastante usadas para você exportar capitais excedentes, áreas de investimento, como na América do Sul também se fez muito isso, né? Investindo aqui, seja em ferrovias, em empresas elétricas, de fornecimento, né, de energia elétrica, enfim, o capital dos países capitalistas vai buscar novas áreas de atuação, já que nos seus ambientes domésticos o capital se encontrava com, em alguns momentos, dificuldade para se reproduzir. Então, é uma forma de você exportar capital. Agora, exportar capital com segurança é preciso ter um controle político da região. Você vai explorar ouro na África do Sul sem o controle político? Não. Os ingleses, quando vão para o Transvaal, na África do Sul, eles vão decididos a ter o controle político sobre a região antes de colocar os seus preciosos pounds nos negócios, não é? E, ao mesmo tempo, o capitalismo gera um outro tipo de crise, que é a crise social, evidentemente, né? Então, em muitos momentos, fortes desemprego, marginalidade, e aí as violências e as instabilidades políticas decorrentes disso. E ao longo do século XIX, muitas vezes se usou essas colônias, né,
para você mandar esse muito entre aspas, excedente populacional. Era nas repressões aos levantes que aconteciam na Europa, lembrando que, por exemplo, 1848 foi um ano muito forte de rebeliões generalizadas pela Europa, e a repressão acontecia deportando milhares e milhares de pessoas para as colônias, no caso da França, para a Argélia. Isso foi bastante comum nas práticas francesas. Então, olha só, o que motivou a política de expansão da Europa para a África e a Ásia nesse processo amplo que nós chamamos de neocolonialismo? Nós falamos em busca por mercados consumidores, nós falamos em busca por mercados fornecedores de matérias-primas, nós pensamos também a disputa política, político-militar entre os países da Europa. Então, eles vão se posicionar no mundo de maneira estratégica, pensando em eventuais conflitos, mas nós falamos também da questão do próprio capitalismo, das saturações, e da necessidade de exportar capitais excedentes e populações marginalizadas a fim de acalmar os ânimos, os nervosismos nos espaços domésticos desses países. A França é, ao meu ver, o exemplo mais notável dessa prática. Agora, como os europeus narraram para eles mesmos essas ações, Como que eles justificaram o domínio sobre outros povos, sobre povos na África, sobre povos na Ásia? Nesse sentido, acho que vale a pena lembrar de um prêmio Nobel de Literatura do ano de 1907, o britânico Rudyard Kipling, e o seu, de uma certa maneira, famoso poema, que é o The White Man's Burden, o fardo do homem branco, que simboliza muito bem o imaginário de um povo justificando seus atos nessas áreas coloniais. O fardo do homem branco. Para os brancos seria então uma coisa bastante pesada, chata. Chata não é uma boa palavra, pesada, um fardo a se carregar e viver na Índia, como Kipling, que nasceu lá, de família britânica, e viver na África do Sul, e viver na Argélia, no coração das trevas, como Conrad escreveu no século XIX, nesse incontornável romance do neocolonialismo, a serviço dos britânicos, esse, se não me engano, polonês ou tcheco, não sei bem agora, como seria esse o fardo? Ora, a missão civilizadora, Os brancos estão indo para uma África selvagem, nessa visão eurocentrista, levar a civilidade, levar, enfim, toda a sofisticação da civilização ocidental para povos selvagens. Então, uma explicação absolutamente preconceituosa, mas que expressa muito fortemente o imaginário racista daquele tempo das sociedades europeias. Ora, os povos da África e da Ásia reagiram de maneiras diversas a esses domínios, Como eu havia comentado, muitos dominados se esforçaram para se parecer e se travestir com o seu dominador. Esse é um fenômeno, eu falei no início, psicológico bastante comum. Aliás, é comum falar que nós aqui do Brasil temos a mentalidade do colonizado, E um forte eurocentrismo que de fato aparece em muitas situações, E um complexo, então, como nos alertou Nelson Rodrigues, de vira-latas, um complexo de vira-latas, que é muito próximo disso, dessa mentalidade do colonizado. Esse é um fenômeno que acontece, mas não foi só ele, Há também muitas revoltas, muitas ações contrárias ao domínio europeu. Quando nós pensamos especificamente, nesse caso agora, nesses processos seletivos para as universidades brasileiras, 4 revoltas merecem ser destacadas, ou 4 conflitos entre os povos colonizados e os colonizadores europeus. O mais sangrento e mais violento deles deu-se na África do Sul, entre 1899 e 1902, a chamada Guerra dos Boeres,
Mas muito antes os ingleses já haviam travado um conflito bastante importante na história chamado Guerra do Ópio, entre 1839 e 1842, entre a Inglaterra e o Império Chinês. Em 1857 é na Índia que acontece uma grande revolta contra, de um certo modo, uma revolta contra o domínio inglês, que foi a chamada Revolta dos Cipaios. E ainda podemos falar na mesma China, no final do século, na mesma China, referente à Guerra do Ópio, tá? A chamada Revolta dos Boxers, já contra povos, contra impérios vários, tá? Não só a Inglaterra, a própria presença já do Império Alemão, mesmo os americanos, com a política de portas abertas, já chegando na China, e aí nós temos ali a Revolta dos Boxers. Todas essas revoltas ou guerras, né? Seja a Guerra do Ópio, a Guerra dos Boers, a Revolta dos Boxers ou a Revolta dos Cipaios, todas elas foram vencidas pelos europeus. Todas elas, sem exceção, foram vencidas pelos europeus. Os povos da África e da Ásia vão ter que esperar o enfraquecimento das potências europeias em meio à Segunda Guerra Mundial para ter a oportunidade de se tornar países, estados, nações independentes. Mas isso é uma outra história.